Fala galera, eu sou o Bruno e esse é o canal Cidadão Silvestre. E hoje a gente vai falar sobre questões de racismo, antirracismo e sobre branquitude. Então, fica com a gente até o final e vamos bater um papo sobre isso. Então, pessoal, o que acontece é que nós, pessoas brancas, não nos racializamos, ou seja, a gente não se coloca como uma raça, e isso acaba fazendo com que a gente se trate ou se entenda como um ser superior, um ser padrão, o que não tem nada a ver. Como a gente não se enxerga como raça, acaba que a gente não percebe algumas questões da nossa sociedade que nos tornam, digamos assim, parte desse sistema. E isso, nessa estrutura, entra o que a gente chama de racismo estrutural. O racismo estrutural, ele quer dizer que a estrutura da sociedade, ela é baseada em um racismo e em uma desigualdade entre as raças. O tratamento dispensado às pessoas é diferente. O que acaba acontecendo é que se nós somos colocados no topo dessa pirâmide racial, que assim tratam e que mantém esse sistema de desigualdade racial, faz com que os brancos sejam colocados como um padrão, como algo a ser seguido, e todas as outras raças são marginalizadas. Isso faz com que a nossa sociedade trate como marginal, como falta de cultura, tudo aquilo que advém de outras raças. Se uma pessoa branca apresenta uma coisa e uma pessoa negra apresenta a mesma coisa, pode ter certeza que a visibilidade será maior da pessoa branca. Então, isso configura esse racismo estrutural. O racismo, ele não está apenas nas ofensas verbais, mas também nos pequenos detalhes, e esses que a gente chama de privilégios. O privilégio não significa dizer que uma pessoa é bem, vive bem, é luxuosa, tem um monte de recursos. Não quer dizer isso. Quer dizer que socialmente ela tem algumas vantagens que outras raças não têm. E com isso você cria o que as pessoas definem como padrão de sociedade. E às vezes algumas pessoas que estão nesse nível de padrão assim, eles ainda se sentem superiores. E daí vem aquele sentimento de ser superior às outras raças. Vocês já conhecem esse tema, né? De supremacia. Bem complicado. O padrão e esse topo da pirâmide, que é o problema, isso é imposto socialmente. Não existe um padrão em termos de seres humanos, mas quando uma raça se coloca como superior, esse padrão que é determinado é uma imposição social que faz com que a gente fique indignado com a nossa aparência, com o nosso corpo, com várias questões ligadas à nossa intimidade e à nossa personalidade. Então, branquitude como padrão é uma imposição social. E é isso que a gente tem que se atentar, de que é um estabelecimento, uma convenção imposta socialmente. Se a gente chega a essa conclusão de que a branquitude tem privilégios, que o racismo estrutural se mantém com essa base, com essa forma de colocar o branco no topo, isso faz com que nós brancos estejamos numa posição muito vantajosa e faz com que socialmente a gente seja muito mais bem recebido e a nossa cultura, a nossa produção acabe sendo mais bem recebida. Não porque são melhores, mas porque socialmente é o que se impõe, é o que se determina. Com isso, quando algum negro ou alguém de alguma outra raça acaba utilizando algo da cultura dos brancos, isso acaba sendo visto, né, como uma aceitação da pessoa pela cultura, mas na verdade é um processo de aculturação. Ela está tendo que abrir mão de algo que é dela, íntimo dela, para que ela se adeque aos padrões dos brancos. Aquilo que a gente impõe. É feio falar isso, né? Mas é o que a branquitude faz. Ao não se racializar, a gente acaba gerando esse tipo de problema. E a gente ainda gera outro problema, porque a apropriação cultural,
Esse termo vem justamente de quando a gente, nós brancos, utilizamos um elemento de alguma outra raça e esse elemento acaba sendo valorizado porque nós estamos usando e não porque aquela raça está utilizando. Então essa apropriação cultural, ela vem de todo esse processo. Inclusive, ele é determinante em algumas questões, como essa aculturação. Você tira de uma cultura, depois você se apropria dela. Quantas vezes no mundo isso já aconteceu? É algo a se pensar, né? E sabendo de tudo isso, o que nós brancos podemos fazer? Qual é o nosso papel nisso tudo? O primeiro ponto é a gente admitir a nossa branquitude e a nossa forma, o nosso privilégio em relação a tudo isso. Não adianta apenas falar, pô, desculpa pelos anos de escravidão, desculpa por ter feito tantas coisas. Só isso não adianta. A gente tem que deixar de ser racista, absorver os conhecimentos necessários para entender essa questão da sociedade e então nos tornarmos antirracistas. Mas então, como é que nós, pessoas brancas, podemos ajudar no combate ao racismo? A Lia Schumann, ela dá algumas dicas pra gente sobre isso. Eu vou falar agora dos itens, que são 3, mas acaba que a gente coloca de uma forma que sejam 4 para facilitar um pouco. O primeiro, reconhecer os privilégios que temos. Então nós temos basicamente que saber que ser branco traz vantagens. Porque se a gente faz a pergunta, a gente acha que a gente tem privilégio? Alguém pode falar que não. Mas e se a gente perguntar, eu gostaria de ser tratado como um negro é tratado na sociedade? Se a gente falar que não gostaria de ser tratado como um negro é, então a gente já sabe que existe privilégio. Então a gente tem que reconhecer esse privilégio e partir do pensamento sobre isso. Quais as vantagens sociais que ser branco gera? Inclusive, se você é branco e está vendo esse vídeo, que esse vídeo é para você, deixa aqui nos comentários o que você tem como vantagem, o que você já viu de privilégio ser colocado, beleza? Número 2. O racismo, ele não é apenas sobre o que aconteceu na época da escravidão. É uma situação atual. O racismo existe no Brasil. Ele existe, ele é atual, ele é um problema e a gente tem que admitir isso. Nós, pessoas brancas, temos que admitir que o racismo ele é diário. Então, nós temos que tomar postura em relação a isso. Porque a gente não é contra a injustiça? As pessoas não dizem que são contra a injustiça? Então a gente tem que combater isso. E como é que a gente faz isso? Sabendo que é um problema atual também. Um terceiro item que pode ser colocado é a questão de que a gente tem que tratar do tema de brancos e negros. A gente tem que falar sobre isso, a gente tem que debater sobre essas questões e entender que é importante falar sobre racismo, falar sobre esses temas. E a gente não pode ver que é um problema se falar da branquitude. A gente tem que admitir que nós somos brancos, somos da raça branca e que nós estamos nesse contexto. Então nós temos que falar dos problemas que existem e debater e questionar essas coisas é fundamental e não no sentido de ofensa. Nós temos que poder falar esse debate, tratar dessa questão. E o quarto, entender que essas práticas raciais, elas não são uma coincidência. Que essas práticas raciais, elas que fazem a manutenção do sistema. E isso é algo também muito importante. Eu quero destacar que tem um vídeo da Lia falando sobre isso. Ela coloca 3 pontos, ela divide em 3, não em 4, mas é interessante você assistir lá também. Por quê? Porque a Lia, ela fala de uma maneira que ela trabalhou, estudou isso, ela vivenciou isso. Eu vou deixar aqui no comentário fixado o vídeo dela sobre essa matéria, sobre isso. E vocês podem assistir lá também, porque é muito interessante, é muito válido falar sobre isso. E trazendo para o campo jurídico, que aí é uma outra área que nós podemos falar, por eu ser advogado,
é justamente o ponto de que a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela está vigilante sobre as questões que estão acontecendo no mundo e o Brasil foi vistoriado. Ah, Bruno, mas a ONU, não confio muito na ONU. Olha, a ONU, ela é uma organização que foi criada pós Segunda Guerra Mundial justamente para tentar unificar os temas, evitar que genocídio ocorra, que ataques a minorias ocorram. E a ONU determinou que fossem vistoriados alguns países. E o Brasil foi vistoriado. Na vistoria feita, e eu vou deixar também aqui no comentário fixado, foi avaliado que esse populismo nacionalista que existe no Brasil e no mundo, ele é péssimo para a sociedade, para a luta por uma sociedade mais igual. Por quê? Porque ele valoriza coisas que são baseadas em preconceito, em extremismo. E inclusive nesse relatório em que o Brasil foi vistoriado, está dizendo que as práticas aqui no Brasil, elas têm aumentado, elas estão agravando e aumentando mais os ânimos e que o Brasil tem como Estado-membro, que é como se chamam os países membros da ONU, como Estado-membro, ele tem que coibir essas atitudes racistas, essas atitudes preconceituosas e também cobrar das empresas como Facebook, Twitter e YouTube que não deixem que essa propagação do ódio ela continue. Ah, Bruno, mas só isso não adianta. Olha, realmente pode ser que só uma recomendação não adiante, mas o Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional. Isso quer dizer que o Brasil está submetido a um tribunal mundial. Ou seja, se a justiça do Brasil não funcionar, a gente tem uma justiça internacional para a qual o senhor presidente da República do Brasil já foi denunciado. Então, o Bolsonaro ele vai ser julgado lá. E o que eu quero trazer para vocês desse pensamento ou dessa ligação de pensamentos que eu estou fazendo existem medidas jurídicas. Eu vou falar mais sobre elas. Se vocês tiverem dúvidas, podem colocar aqui nos comentários que eu vou responder. E eu até posso fazer mais vídeos sobre esse, se vocês gostarem, se vocês quiserem. E o importante dizer existem meios jurídicos para serem usados. Se a gente perde fé nos meios jurídicos, não tem problema, podemos fazer manifestações, protestos e outras coisas, mas esse é só mais um elemento. E se pessoas mal intencionadas utilizam os elementos judiciários de forma errada, por que quem está com a razão não pode tentar usá-los? E é isso que eu quero trazer para vocês. Existem formas de combate, elas estão acontecendo. Já temos provas na mídia que vocês já devem estar assistindo. A gente se expressa da forma que a gente pode, do que a gente quer. E é daí que vem esse pensamento, essa ideia de se construir algo.